Mas eu quero compartilhar uma palavra com você que tem a ver com coisas que Deus tem falado esses dias para nós como jovens. Pode tirar a mão do coração. Para nós como jovens, como radicais livres. Queria eu que toda a liderança estivesse aqui para ouvir essa palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim: a fé. Agora em português, fala assim: a fé te faz. Não, sem brincadeira. Fala: a fé te faz viver o sobrenatural de Deus. Eu quero hoje, em nome de Jesus, liberar uma palavra de fé na sua vida. Eu queria desafiar a galera do fundão a vir mais para frente aqui, por favor. Pode sentar aqui nas primeiras, ó. Hoje não está reservado não. Obrigado. Aleluia. Então, eu vou compartilhar com você hoje uma palavra. E o desejo do meu coração é liberar fé no seu coração. Mas você sabe, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso que você ouça. Preciso que você não fique conversando. Eu preciso que você não fique mexendo no celular. Por amor a você. Porque Deus tem algo para falar no seu coração hoje. Faz um esforcinho para ficar meia hora, 40 minutos talvez no máximo, prestando atenção nessa palavra. Eu quero liberar uma palavra de fé no seu coração, porque eu creio que na nossa vida nós enfrentamos ventos contrários, enfrentamos tribulações, dificuldades, mas eu creio que essa é uma resistência do diabo, porque ele se opõe àquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Você crê que Deus tem coisas para fazer em você? Você percebe que Deus tem coisas para fazer em você, para você avançar? Mas você percebe também, eu espero que sim, que Deus quer fazer através de você. Sim ou não? Deus quer fazer através de você. E é nesse aspecto que eu quero ministrar para você hoje. Mateus 14, 22, por favor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga assim: vento contrário. A Bíblia diz que os discípulos, então, que Jesus mandou que eles fossem na frente, e os discípulos, eles estavam remando contra os ventos. Eles não tinham ajuda, não tinham o apoio do vento. Eles estavam remando contra. Você sabe, você é esse discípulo de Jesus que está no barco e está remando contra o vento. Está andando na contramão do mundo. Porque enquanto o mundo está falando que um monte de coisa é normal, você está remando contra. Você está falando: não, isso não é normal. Enquanto o mundo está falando que o sexo fora do casamento é normal, você está remando ao contrário. Você está dizendo: não, eu vou me guardar em santidade para a pessoa que Deus separou para mim. Enquanto o mundo está dizendo: eu vou aproveitar minha vida, eu vou regalar, eu vou fazer o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Você está dizendo: eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu vou agradar o coração de Deus, eu vou ser instrumento de Deus para a minha geração.
Isso é remar contra a maré e na contramão do mundo. Esses são os radicais livres, aqueles que andam na contramão do mundo. A Bíblia diz em Efésios 4,14, abre para mim por favor. Nós não devemos ser jogados de um lado para outro, ser levados de um lado para outro, por todo o vento de doutrina, por toda situação que se levanta, por toda pessoa que se levanta para falar algo contrário à palavra de Deus, contrário ao propósito de Deus na sua vida. Sabe, se essa tem sido a sua realidade, hoje é dia de falar chega. Hoje é dia de falar chega. Hoje é dia de decidir em fé, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. O problema da doutrina errada é que ela vai acabar produzindo um comportamento errado, como consequência uma vida errada. Nós precisamos crer da maneira certa. Volta para Mateus 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Sabe, irmãos, a quarta vigília é o momento mais escuro da noite, é o momento mais difícil da noite. Somos nós que às vezes estamos remando contra a maré e nos vemos no momento de dificuldade, quando muitas vezes nos sentimos sozinhos, sem sentir nada de bom, na hora mais escura da vida. Às vezes somos nós, às vezes é você que se sente assim na sua família, sozinho. Às vezes é você que lá na sua escola está tentando caminhar em santidade, mas o diabo fica tentando você. Você está remando contra, você está indo contra. Mas deixa eu te falar uma coisa para você que é maravilhosa. Olha o que a palavra de Deus diz: que no momento mais escuro, Jesus vem. Uau, no momento mais escuro, olhe para mim por favor, ouve isso. No seu momento de maior dificuldade, você pode ficar em paz. Jesus vem sobre as águas, Jesus vem sobre a tempestade, Jesus vem apesar do vento contrário. Ele só vem em seu favor. Oh Deus, Ele vem caminhando sobre o mesmo problema que ameaçava dominá-los. Ele vem andando sobre o mesmo problema. Qual era de fato esse problema? Diga assim: medo. Agora em português, fala medo. Era um medo. Olha para mim, tudo que o diabo vai tentar fazer na sua vida é através do medo. O que ele quer que você viva com medo. Medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de não dar certo na vida, medo de faltar o dinheiro, medo de não ter ninguém que vai te querer. Medo. O diabo quer que você tenha medo. Medo de ser envergonhado, medo de ser rejeitado, medo de mentirem a seu respeito, medo de contarem seus segredos. O diabo vai querer que você viva no medo. Mas sabe uma coisa maravilhosa? Eles estavam naquela situação, olha para mim por favor, eles eram pescadores, muitos deles ali, 3 pelo menos, eram pescadores experientes, eles conheciam da água, sabe, eles sabiam como lidar em situações assim, mas eles se viram numa situação tão difícil, que eles tiveram medo. É normal ter medo, mas não para o crente. Nenhum radical livre deveria permanecer no medo, deveria viver no medo. Sabe por quê? Porque Jesus vem andando sobre o motivo que te traz medo. Sabe o que é maravilhoso? É que
O motivo pelo qual eles estavam com medo era a tempestade. Mas Jesus vem andando sobre a tempestade. Jesus vem andando sobre o problema. Sabe por quê? Porque Ele é superior. Não há nada nessa vida que Jesus não possa resolver. Não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade, não há nada que seja maior do que o nosso Deus. Mas às vezes nós nos deixamos levar pela tempestade e vivemos com medo. Não, você é um radical livre. Você é homem e mulher de Deus. Não é a vontade de Deus que nós andemos assim. No lugar da sua maior fraqueza é onde Deus vai manifestar a maior graça. Como assim, pastor? Eu tenho dificuldade para falar, pastor, eu sou muito vergonhoso. Deus quer que você lidere. Pastor, eu tenho uma enfermidade, eu uso óculos. Eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma debilidade. Deus quer que você seja usado para curar pessoas. Pastor, na minha escola eu morro de vergonha, o povo fica me chamando de crentinho. Deus quer que você lidere um núcleo lá na sua escola. Porque na área que você se vê menor, na área de maior dificuldade, é lá que Deus quer usar você. Porque é lá que Deus vai mostrar o poder dele através de você. Quem está entendendo aí, diga amém. É andar em cima do problema, é crer no sobrenatural de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Eu creio que Deus está nos levando para um tempo de andar no sobrenatural, de andar acima daquilo que é natural, de andar acima daquilo que é comum. Deus tem falado tanto ao meu coração. Eu não quero viver uma vida cristã comum. Eu não quero só frequentar a igreja, só esquentar banco. Não, eu quero que por onde o Senhor me levar, pessoas sejam tocadas e sejam marcadas pelo poder, pela vida e pela unção de Deus. Se Deus te colocou numa escola, Ele quer que você se levante lá na sua escola. Se Deus te colocou no trabalho, Ele quer que você se levante lá no seu trabalho. Mas é preciso ter uma disposição para viver no sobrenatural, para crer. Sabe, Pedro, ele teve que crer. A fé nos move ao sobrenatural. A fé nos leva a viver no sobrenatural. Eu sei que é difícil, mas será que nós podemos mesmo mover no sobrenatural? Você acredita nisso? Então fala amém. João 1:3 diz o seguinte: pois todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mateus 18:27 diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Para Deus não há limitações. Para Deus não há nada que seja impossível. Não há. Agora, se você deseja mais do Senhor, irmãos, você precisa ser alguém que deseja mais do Senhor. Nós precisamos ser jovens que desejam mais do Senhor, que desejam viver algo mais. Como que vive alguém, pastor, que deseja algo mais? É alguém que fala: eu vou para essa vigília hoje e Deus vai falar tanto comigo.
que eu vou sair de lá diferente. É gente que deseja mais. Eu vou para essa escola e eu não sei como, mas Deus vai me levantar naquele lugar e eu vou ser instrumento para que pessoas sejam salvas. É gente que deseja mais, que deseja viver mais. Eu falo para você diante de Deus, eu não tenho ainda a ousadia que eu desejo, eu não tenho ainda a unção que eu desejo, mas eu tenho orado e falado: Senhor, eu quero mais, eu quero viver mais, eu quero ver cegos enxergando, eu quero ver paralíticos andando, eu quero ver tumores sumindo, eu quero ver praças sendo incendiadas pela presença e pela vida de Deus, eu quero ver encontros lotados, eu quero ver esse prédio cheio de jovens buscando ao Senhor, até no estacionamento cheio. Eu quero ver, Senhor, eu quero mais, eu quero viver mais no Senhor. Oh, você precisa permitir que Deus gere esse desejo no seu coração. Então eu vou compartilhar 4 pontos, só 4, que Pedro teve que enfrentar e que nós também vamos ter que enfrentar para viver o sobrenatural de Deus, para viver acima do natural. Mateus 14, 25, por favor. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram com medo, e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. A primeira coisa, o primeiro desafio que Pedro teve que lidar foi com medo. A primeira coisa que Deus fala para você é: não tenha medo. Não tenha medo. Jesus não te salvou para você viver com medo, para você viver angustiado, para você viver de cabeça baixa. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora, deixa eu te falar, há muitas pessoas que às vezes na vida vão tentar desanimar você, tentar derrubar o seu ânimo. Os discípulos estavam no barco e eles tiveram medo, mas eles se esqueceram que Jesus havia falado para eles lá atrás que ele iria ao encontro deles. Eles se esqueceram, pensaram que era um fantasma. Sabe, se você tem desejado viver algo maior em Deus, tem muitas pessoas que vão falar para você: para que isso? Para que isso? Para que você está fazendo isso? Para que você está orando tanto? De novo, semana passada teve conferência, teve culto, agora é vigília, de novo. Para que isso tudo? E vão até ousar dizer: ah, Deus não se agrada dessas coisas não. Deixa eu falar uma coisa para você: siga conselhos espirituais de pessoas que são espirituais, pessoas que inspiram você. Foge dos pessimistas, foge dos incrédulos. Deixa brotar no seu coração a fé. Oh, irmãos, hoje em nome de Jesus você vai sair daqui crendo em coisas grandes, crendo em coisas grandes em Deus. Você é líder de célula, você sonha em ver alguém, um cego enxergando lá na sua célula? Por que não? Por que não? Por que não? Você tem muitos adolescentes aqui, você estuda. Por que não ser usado como instrumento de Deus para salvar as pessoas da sua sala de aula? Por que não? Por que não desejar com isso? Nós precisamos nos recusar a dizer: eu não posso.
Tira isso do seu vocabulário. Para Deus não há impossíveis. A célula está pequena, eu não posso, eu não consigo. Não, mas Deus em você pode. Mas Deus em você pode fazer qualquer coisa. Foge de pessoas que não creem. Todo mundo estava dizendo. Vou falar aqui de Saul. Saul é um exemplo de incrédulo, de pessimista. 1 Samuel 17:33, ele disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu, contra Golias, para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Ele estava falando, não mexe com isso não, você não consegue. Mas Deus estava falando do outro lado. Alguém diga assim, todo mundo estava dizendo, ele é grande demais, Davi, ele é grande demais, não podemos matá-lo, ninguém pode vencê-lo. Mas Davi estava olhando e pensando, ele é grande demais, não tem como eu errar. Perspectiva, visão. Você precisa ter olhos espirituais para ver aquilo que Deus quer fazer através de você. Você precisa ter olhos espirituais para ver e crer que Deus vai fazer em você e através de você. Talvez você já ouviu pessoas dizendo, você se dedica demais, você faz demais, você trabalha demais, você fica demais nessa igreja. Não ouça, Deus tem mais para você. Pedro agiu com fé e coragem. Ele decidiu descer do barco e viver o sobrenatural de Deus. Segundo ponto, então o primeiro é esse, não tenha medo. Não seja vencido pelo medo. O segundo ponto é, não tente na sua força. Mateus 14, versículo 28, por favor. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Fala bem alto, fala vem. Cutuca a pessoa que está do seu lado e acorda ela. E fala para ela, vem. Sabe, Pedro não começou simplesmente a andar sobre as águas. Ele esperou que Deus lhe desse uma palavra. O impossível foi tentado somente depois que Deus deu uma palavra. Porque quando Deus te dá uma palavra, Deus te dá força para cumprir a palavra. Ele te capacita para cumprir a palavra. Ele te dá unção para cumprir a palavra. Nós precisamos de uma palavra de Deus queimando no nosso coração. Se você não tem, nós vamos daqui a pouco louvar mais e orar. Eu preciso que você clame a Deus. Fala, Senhor, coloca uma palavra queimando no meu coração. Você precisa ter uma palavra queimando no seu coração. Sabe, e eu creio que a palavra de Deus para nós hoje é essa. Deus está nos chamando, vem. Assim como Ele falou para Pedro, vem. Ele estava falando, Pedro, vem. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Nós gostamos de cantar, né? Mas mais do que isso, nós precisamos gostar de viver. Às vezes nós mesmos não valorizamos as palavras que falamos. Precisa ser um clamor do nosso coração. Deus está te chamando, olha para mim. Deus está chamando você, vem. Sai da mediocridade. Deixa de ser um líder meia boca. Deixa de ser um crente raso. Deixa de ser um crente 007. Tá
falando, pelo visto está falando. Para de ser um crente 007 escondido. Para com isso. Deus está chamando, vem pela fé. Ah, mas tem essa circunstância. Anda sobre a circunstância, vem além disso. Alguém falou assim para mim, não falou para mim. Alguém comentou hoje, estou cansada. Falei, não, descansa quando der. Ai, pastor, tô com um problema. Vem com problema. Serve a Deus com problema. Ignora o problema. Olha para Jesus, foca nele, que os problemas vão se resolver. A palavra de Deus diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é na nossa própria força, não é no nosso poder, mas é pela força de Deus. Se Ele está te liberando uma palavra, vai. Mas você precisa ter uma palavra. Você não pode aceitar ficar na rasura. Deus está nos chamando para avançar, irmãos. Para avançar. Mas, irmãos, olha para mim, por favor, não conversa não. Você precisa permitir que Deus gere a imagem no seu coração. A imagem. Tem coisas que eu ainda não vivi, mas eu já vi de maneira tão clara no meu coração, que para mim já é real. Eu acredito que é assim que Deus faz. Que Deus chama a existência aquilo que não é, como se já fosse, como diz a palavra de Deus. Quando você pensa em algo, você vê algo. Olha para mim, eu consigo ver 1000 jovens nesse prédio. Eu consigo ver. Eu consigo ver células com 30 pessoas. Eu consigo ver líderes se levantando para pregar nas escolas, para pregar na rua, para evangelizar, para bater nas portas, para abordar as pessoas na rua, para falar com autoridade, para expulsar demônio, para curar enfermo. Eu consigo ver. Eu creio que é isso que Deus tem para nós. Deus está nos chamando para avançar, e Ele está falando para você hoje: vem, vem. Eu gosto muito quando você fala amém. Mas o desejo do meu coração é que você não apenas fale, é que tenha algo queimando no seu coração, para você falar: Senhor, quando eu sair desse lugar, eu quero sair com uma unção nova, eu quero sair com uma ousadia nova. Às vezes nós queremos muitas estratégias. Recentemente eu decidi, eu falei: Senhor, eu não vou ficar orando por estratégia mais não. Às vezes nós queremos muita estratégia. Vamos colocar uma luz, vamos fazer uma música, vamos fazer um vídeo, vamos fazer isso. Legal, tudo isso é legal. Mas mais do que isso, nós precisamos do poder de Deus. Mais do que isso, nós precisamos andar no sobrenatural. Nós precisamos crer, confiar na graça e no poder de Deus para fazer a obra que Ele mesmo nos comissionou a fazer. Não tenha medo. Ouça a voz de Deus dizendo: vem, e pula. Vai. Terceiro ponto e penúltimo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha bem na biloca do zóio dela. E fala: não fique no barco. Mateus 14, 29. Está aí já. E Pedro, descendo do barco.
andou por sobre as águas. No começo, era só Jesus que andava sobre as águas. Mas como Pedro teve uma atitude de fé, ele venceu o medo, ele entendeu que ele mesmo não conseguia, e ele ouviu a palavra de Jesus falando para ele: vem. Ele pulou do barco e passou a andar acima do problema, acima da dificuldade, acima da limitação, acima do natural, no sobrenatural. Irmãos, eu quero andar no sobrenatural. Eu tenho um desejo profundo no meu coração. Eu quero gastar os meus dias servindo ao Senhor. Mas mais do que isso, eu quero andar no sobrenatural de Deus. Se você não sair do barco, você nunca vai cumprir o propósito de Deus, vai experimentar do sobrenatural. O que é o barco, pastor? É a zona de segurança. No meio da tempestade, onde que é mais seguro? Dentro do barco ou fora do barco? Dentro do barco é um lugar de segurança. Mas se você não sair do barco, você vai perder as oportunidades que Deus tem para você. Se você não sair do barco, você vai perder a oportunidade. Pastor, eu tenho medo de liderar. Lidera com medo. Depois o medo vai embora. Pastor, eu tenho medo de pregar na escola. Prega com medo. Depois o medo vai embora. Vence o medo. Atropela o medo, chuta o medo. Ignora o medo, sei lá. Só não dá valor a ele. Olha para Jesus, ouve a palavra de Deus. Vem, vem, vem. Não se sinta confortável com a sua vida atual. Olha aqui para mim. Se você está confortável com o nível que você, com o nível da sua vida, da sua intimidade, daquilo que você tem em Deus, você está vivendo a vida cristã errado. Porque Deus sempre vai nos estimular a querer mais, a desejar mais. Mas nós só viveremos mais fora do barco. Só viveremos mais fora do barco. Não podemos esperar grandes coisas de Deus se não tivermos uma atitude de fé. Mas quando você toma a decisão, deixa a pressão do barco para andar com Cristo sobre as águas, você anda por fé, você experimenta do sobrenatural. Quarto e último ponto, o pessoal do louvor pode subir. Não concentre nas circunstâncias. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Não concentre nas circunstâncias. Quando Pedro pediu o privilégio de caminhar sobre as águas, ele não deixou que sua mente, sua atitude focasse nas circunstâncias. Ele não se importou com as pressões, nem com a força do vento. Ao tentar o impossível, ele concentrou apenas em olhar para Jesus. Mateus 14:30. Mas sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Eu gosto disso aqui, ó. Imediatamente estendeu Jesus a mão. Segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmão, se um homem de pouca fé anda sobre as águas, você não tem fé nenhuma. Mas é porque naquele momento ele olhou para as circunstâncias, aí perdeu a fé, ficou incrédulo. O problema é que quando ele tirou os olhos do Senhor, ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar.
Todas as vezes que você olha para os problemas, ao invés de olhar para Jesus, você desanima. Misericórdia. Foi na hora certa, mas a palavra é errada. Você desanima. Todas as vezes que você olha para a sua dificuldade, para a sua pequenez, para o seu problema, para a sua família, para a cor, sei lá, do seu cabelo, para qualquer coisa que não seja aquilo que Deus falou a seu respeito, você desanima, você fica com medo, você empaca, você para de crescer, de romper em Deus. As circunstâncias são imperfeitas, sempre vai ter um motivo, vai ter algo impedindo a sua fé para você não avançar. É assim, as tempestades são assim, são desafiadoras, mas a palavra de Deus diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Hoje, clama a mim, e eu vou te mostrar coisas grandes, coisas que você não conhece. Isaías 45, versículo 3: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Oh, irmãos, fica de pé no seu lugar, por favor, sem conversar. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o que nós precisamos? Do poder de Deus. Do poder de Deus operando em nós. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Deixe o Senhor gerar um desejo ardente no seu coração por fazer coisas grandes para Ele. Deixe o Senhor gerar um desejo no seu coração. Se você andar com fé no seu coração, se você ter fé no seu coração em Deus, você pode viver o sobrenatural de Deus. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você crer, nada vai ser impossível. Não existe crescimento que vai ser impossível. Não existe dificuldade financeira que vai ser um problema. Não existe vergonha que vai ser um problema. Nada vos será impossível. Mas hoje, ouse crer. Ouse crer. Feche os seus olhos, pelo amor de Deus. E eu quero que você comece a orar agora. Esquece quem está do seu lado. Esquece de qualquer outra coisa. Eu quero que você comece a orar agora. Comece a orar, falar: Senhor, me mostra coisas grandes que eu ainda não vi. Senhor, me dá a sua unção, me dá a sua presença. Me dá a sua unção, me dá a sua presença, me dá da sua vida.